amigos telespectadores, amigas telespectadoras do programa Joaquim Alessi, caros internautas que nos acompanham ao vivo, agora pela Vox TV oficial, pelo canal 3 da NET São Caetano do Sul. Hoje a gente vai falar de turismo. O pessoal deve estar pensando, o Joaquim está maluco, né? Turismo nessa época, ninguém fala de turismo, está tudo fechado, ninguém consegue viajar para lugar nenhum, mas eu descobri hoje um lugar maravilhoso que todos nós podemos conhecer e está aberto para o turismo agora. A Croácia. Vocês imaginam onde fica a Croácia? Para quem não conhece um pouquinho da geografia, eu vou tentar explicar. Depois a nossa convidada vai dar detalhes maiores. Você conhece a Itália, não conhece a Itália? Então, se olhando daqui para o mapa assim, da Europa, olhando a Itália, olhando para a parte oriental da Europa, vai ter o mar Adriático ali, do outro lado está a Croácia. E olha, é espetacular. Eu andei vendo uns vídeos que a gente vai mostrar alguns detalhes para vocês, mas eu descobri tudo isso hoje conversando com uma andreense, olha só, a Marília de Oliveira, que está lá na Croácia já faz 7, 8 anos, fazendo receptivo, um trabalho maravilhoso. Bom, ela vai contar mais. Marília, boa tarde, boa noite aí. Muito obrigado por me conceder essa entrevista. Oi, boa tarde para vocês. Aqui já é noite mesmo e muito obrigada por me convidar. Andriense mesmo, então fiquei muito feliz e muito honrada. Que legal, que maravilha. Bom, olha, eu descobri a Marília através de um amigo em comum, que é o Vitor Barros. Quem nos acompanha aqui sabe que a gente está fazendo um trabalho de comidas típicas pelo Brasil fantástico. E ele me apresentou para a Marília, hoje a gente conversou e eu falei, não, você tem que me dar uma entrevista, porque eu já conhecia a Croácia de fotografia, de filme, de ver matéria em jornal. Confesso que é um dos meus destinos aí planejados. Quando eu tiver condição de poder viajar, eu quero ir. E eu acertei na geografia, Marília, é por aí mesmo? Acertou, tá certinho, é isso mesmo. Tem que pensar na Itália e a gente tá aqui do outro lado da bota. Só tem o mar Adriático entre a gente, é isso mesmo. Dá para chegar tanto de carro, então via terrestre, mas daí tem que passar por um pedacinho da Eslovênia, ou de barco. Daí de barco dá para fazer direto Itália-Croácia. É legal. E o pessoal que vai e costuma ir para a Itália acaba saindo na cidadezinha de onde partiram as pessoas que fundaram São Caetano do Sul, que é Vittorio Veneto, na região do Treviso, ali no norte da Itália, né? Eu estou falando isso porque domingo agora aconteceu a missa em comemoração ao aniversário de emancipação de São Caetano, que não tem nada a ver com a fundação. A emancipação, quando virou cidade, tem 72 anos. Mas a 143 chegaram os primeiros italianos de Treviso, de Vittorio Veneto, e fundaram São Caetano do Sul. E tudo isso tem a ver com a região. Mas você estava me contando o seguinte, o turismo está aberto para a Croácia. Quem tiver com segundas intenções, imaginando que vai até a Croácia, depois vai pegar um carro ali, passar pela Eslovênia e entrar no norte da Itália, vai dar com a porta na cara, é isso mesmo? Porque não está fácil hoje não, né? Infelizmente a situação não está fácil, não está como era, né? A gente está vivendo um ano extremamente atípico, e então, de fato, assim, a Croácia está aberta para turismo, está aberta para brasileiros, está aberta até para americanos, então está desde junho, então desde a temporada de verão, e tem bastante gente vindo para cá, mas então, assim, é para fazer o turismo na Croácia. Tinha muito brasileiro que estava com interesse, muito brasileiro que está com interesse de vir fazer a quarentena na Croácia e daí continuar para algum outro país da União Europeia, muitos com interesse na Itália. E com o crescimento dessas pessoas, tinha realmente muita gente com interesse nisso, no dia 19 agora de outubro, não faz nem 10 dias, a Embaixada Brasileira na Croácia colocou em todas as redes, vocês podem checar no site do Itamaraty ou no Facebook deles, pedindo, então assim, uma nota pedindo para brasileiros que não usem a Croácia como ponte para outros países da zona Schengen, porque eles estão sendo muito mais rigorosos. Então assim, se o seu intuito é vir, curtir a Croácia, passear, o país está aberto para fazer turismo. Agora, se a intenção é realmente só vir, ficar ou o tempo da quarentena e trocar para algum outro país, vai ser complicado, infelizmente.
e pode acabar perdendo o dinheiro da passagem, como você me falou hoje cedo, né? Exatamente. São aí $1.000, $1.000 e poucos aí, né? Geralmente uma passagem dá ali, eu sempre falo para guardar €1.000, né? Então, assim, geralmente acaba sendo isso, a gente está falando, né, de uma passagem normal, econômica. Você pode encontrar por 800, 900, mas guardando 1.000, geralmente você está garantido. Então, tá liberado, mas você tem, claro, as exigências, né? A gente, no nosso site, a gente até traduziu do croata, porque, né, às vezes, ou em croata ou em inglês fica difícil, então a gente traduziu oficialmente. Então, você tem que ter o exame PCR das últimas 48 horas negativo, você tem que ter todos os comprovantes da sua viagem, então, reservas de hotéis, reservas de passeios, de repente, com serviços daqui, para provar que você veio mesmo como turista, né, que essa é a intenção. Então, tendo essas exigências, você será bem-vindo na Croácia. Que legal. Olha, e é óbvio, a Itália é linda, é maravilhosa, aquela região de Veneza, mas a Croácia, pelo que eu estava vendo agora aqui nas imagens, nossa, são várias ilhas, são muitas ilhas, né? Um mar maravilhoso, o mar Adriático é lindo. Pelo que você estava me contando, você vai dar detalhes aí, tem uma gastronomia também muito boa. Aliás, eu já te vi cozinhando naquele desafio gastronômico pelo mundo. Eu fiquei babando de vontade de comer. Depois você vai contar o nome, porque eu não consigo falar esses nomes, não. Olha, o vídeo, olha mostrando aí é Split, né? Isso, essa é a cidade de Split, lá na Dalmácia. Exatamente. Olha que coisa linda. Então é o seguinte, não precisa querer ir para a Itália agora, não, porque não dá. A Itália está complicada, né? Tá. Marzito é o nome do travel, da empresa de receptivo, né? Mas me conta, o que te fez ir para a Croácia? É muito simples. Antes de me apaixonar pela Croácia, eu me apaixonei por um croata. Opa, e fim da história. Simples assim. Então, foi por causa do meu marido. Ele é croata. Que legal. E você é formada em jornalismo, né? Nossa colega Sim, formada em jornalismo aí na Metodista. Então, grande parte da minha vida foi aí no ABC. Então, quando eu vi, né, que o desafio gastronômico do Vitor estava com apoio, né, do pessoal do ABC, eu fiquei muito surpresa. Falei, eu não acredito. Que legal, que maravilha. Agora, conta aí, hoje o pessoal, a Europa toda está fechada para o turista. Tem muita gente querendo viajar desesperado. Estou vendo aqui até uma telespectadora nossa, talvez você conheça, é a Marina Fiore, diz o seguinte, com certeza a Croácia está na minha lista de viagens mais desejáveis. Então, você já tem alguém querendo participar do negócio. Pode vir. Como é que é esse trabalho? A gente falou dos €1.000 para passagem. Mas o turismo aí, é um turismo caro, é um turismo relativamente barato? O que você oferece para quem quer conhecer? Depende sempre, claro, do estilo de viagem. Então, assim, tudo que a gente faz, por exemplo, é privativo e personalizado. A gente não trabalha com grupo. Então, dá para você fazer de todos os jeitos. O que as pessoas mais procuram a gente é o trabalho de guia motorista em português. Porque a Croácia tem um alfabeto croata, né? Eles falam croata, que é muito difícil, como você viu com algumas palavras já. Então, o brasileiro geralmente, às vezes, não fica muito confortável com o inglês, que é muito falado no país todo. O país vive do turismo, então é fácil. Em algumas regiões, você consegue se virar com o alemão ou com o italiano também, por causa da proximidade que a gente tem, por causa da história. Então, é uma possibilidade, mas para quem não faz, o país vive do turismo. Deixa eu tirar o som aqui, que entrou um som aqui que vai atrapalhar a gente. Ou com o italiano também. Deixa eu ver se eu tiro aqui, porque está muito... Aí saiu o som. Aí eu comecei a me ouvir. Então, a gente faz todo o suporte, né? Então, assim, precisando de guia motorista, transfer, passeio em português, a gente faz todo o planejamento, roteiro, acomodação, tudo. A gente não cuida de passagem aérea, né? Isso eu dou como dica para eles, eu sempre tento ajudar, mas a gente não vende passagem aérea. A gente é um receptivo, só que a gente está localizado na Croácia, só que a gente trabalha com Croácia, Eslovênia, Bósnia e Montenegro, que são 4 países que fazem fronteira, 4 países da antiga Iugoslávia. Então, o pessoal
que é um pouco mais velho, lembra, né, então, da guerra da Iugoslávia, de todo aquele, foi uma guerra muito televisionada, né, que a gente chama e aprende como Guerra da Bósnia, né, que para eles é outra coisa, uma guerra da independência, né, então é toda essa região aqui, que é uma região muito única, como você estava falando do turismo e das ilhas. São mais de 1.200 ilhas, a gente diz que são 1.244 ilhas. Então, é realmente muita coisa. Dá para fazer, por exemplo, passeio de veleiro privativo, para quem curte mar, para quem quer nadar, para quem quer uma experiência única. Dá para você fazer muita coisa, claro. Tem o mais quadradinho, que é o mais básico, mas tem um monte de experiência muito legal. Dá para fazer caças trufas, né? Então, a trufa que a gente tem, a trufa branca, ela só tem em 2 lugares no mundo, numa região específica da Itália e aqui na Istria, na Croácia. Então, para quem gosta de gastronomia, é bem legal. E tem também, eu estava pesquisando, não que eu conheça, porque eu nunca provei, mas eu estava pesquisando para conversar com você. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por vinhos, né? Tanto que passei esse final de semana, e sexta, sábado e domingo, acompanhando o Vinhos de Portugal, que foi um evento fantástico, comandado pela minha amiga Simone Duarte, que foi diretora da TV Globo em Nova York, que faz um trabalho já há 7 anos. Conversei com vários produtores de vinho de Portugal, e eu vi que a Croácia tem vinhos maravilhosos, inclusive um que é apelidado de Cacá, que é Corta Cristina, que é um vinho muito bom daí, tem vários níveis de classificação dos vinhos, mas eu já fiquei mais a fim de ir para a Croácia um dia também para provar esses vinhos maravilhosos. Quero ver esse Cacá aí, que tem um Cristina com K no nome. Pelo que eu li, é um vinho maravilhoso. Não sei se você conhece aí, já viu ou não. Esse em específico, não. Esse não. Mas tem muito vinho aqui, porque toda a Croácia tem vinhos de diversas regiões. Então, naquela foto que estava aparecendo, é muito legal, porque quando a gente fala de enoturismo na Croácia, ele não necessariamente é um turismo continental, não é um turismo mais rústico. Você tá com uma taça aí, eu estou vendo você. É aí uma das vinícolas, né? Então, várias vinícolas, elas estão nas ilhas ou na parte litorânea. Então, você acaba tendo toda essa experiência de aquela plantação verde maravilhosa e depois o mar Adriático todo azul, assim, é muito de tirar o fôlego, é maravilhoso. E, claro, cada região da Croácia tem vinhos específicos, eles têm tintos, eles têm brancos, eles têm rosé. Então, realmente, para quem gosta de gastronomia e vinho, vale muito, muito a pena. É um destino, assim, que você come muito bem. Na Croácia, come-se muito bem e bebe-se muito. Então, eu ia até falar, porque eu tenho vários telespectadores, vários amigos aí. Eu faço parte de uma confraria de vinho aqui no ABC também. Infelizmente, nos últimos tempos, a gente não tem podido se reunir, mas todo mundo gosta de viajar e de fazer viagens personalizadas exatamente para isso. Você também, se a pessoa quiser, por exemplo, eu quero conhecer algumas vinícolas da Croácia e tal, você está pronta para levar o pessoal para cada uma das vinícolas, para mostrar, para o pessoal degustar o vinho, conhecer. Isso aí pode ficar tranquilo. Sim, com muito prazer, e é bem legal porque daí a gente geralmente consegue fazer um mix, né? Então, assim, tem aquelas vinícolas super modernas, top de linha, e tem aquela que é mais rústica, tem aquela que é mais caseira. Então, assim, eu acho que é sempre legal fazer um mix, né? Do mais, desde o top de linha até o mais caseiro. A mesma coisa com a gastronomia. Então, dá para fazer inúmeras degustações e vale muito a pena, porque para quem curte mesmo o vinho, eles são todos bem diferentes, né? Então, vale a pena. E eu imagino, porque ela está numa região, né? Quem é amante do vinho sabe, a gente fala muito em terroir, né? Quer dizer, e o terroir aí deve ser muito propício, principalmente para vinhos brancos. Eu acho que deve ter vinhos brancos maravilhosos e também vinhos fortificados, que são aqueles vinhos que a gente serve com a sobremesa, porque está muito perto da Hungria também, e tem um vinho húngaro que é ícone, né, que é o Tokaj. O Tokaj. Fala do Tokaj, 6 por todos. Deve ter alguma coisa muito parecida, aí deve ter vinho de sobremesa, aqueles vinhos que são fortes, extremamente doces, mas deliciosos, né? Tem também aquilo, às vezes eles chamam de ledena berba,
que seria Ledena é gelado, congelada, Berba é quando eles colhem. Então, esse tipo de vinho, ele só tem potinhos muito pequenininhos, assim, não chega a 1 litro, não chega a 700 ml, ele é menorzinho, porque ele é tão doce, porque ele é colhido das uvas congeladas. Então, imagina, vem muito pouco, por isso que ele é muito caro, é muito difícil de encontrar, mas ele é doce que só. Se conseguir encontrar e se puder comprar, vale muito a pena. Ele é esse tipo de vinho mesmo que você está falando, é uma delícia. Legal. E fala um pouco da gastronomia, já que você cozinhou lá com o Vitor no desafio gastronômico. Primeiro fala o que você cozinhou lá, que você mostrou que era um lanche lá, não sei como é que era. Chama soparnik. O soparnik é uma massinha bem fininha, bem simples, que daí eles abrem bem grandona, ela fica assim, gigante. Geralmente o tradicional ele é feito a forno a lenha. Então você abre essa massinha, daí você coloca muito almeirão. Eu demorei para descobrir que em português a gente chama de almeirão. Daí coloca bastante alho fresco e rega com azeite e fecha a massinha. A forma tradicional de fazer, você coloca ele embaixo das cinzas. Então, na massa, vai a própria cinza mesmo, da brasa mesmo ali do forno a lenha. E daí fica ali um tempinho. Quando sai, então ele tem esse gostinho mais de lenha. E ele é servido geralmente em pedacinhos. No vídeo ele tá grandão, mas o tradicional são pedacinhos pequenos. E geralmente acompanhado, claro, de vinho. Essa é a forma mais tradicional. Isso é um prato específico da região de Split, então esse que a gente estava mostrando o vídeo agora, é dessa região específica, e ele é até protegido também pela Unesco, porque é muito tradicional. Ele vem lá da época dos otomanos ainda. E então realmente uma tradição na Croácia, e eu sempre recomendo para qualquer cliente que vier, quando tiver por Split, vale a pena muito provar, porque não é uma coisa que você acha em todos os lugares. Ou você pode fazer em casa, né? Já que eu fiz a receita. Ele é um patrimônio, né, da Croácia, então... Ele é um dos produtos e de alimentos protegidos. Tem diversos, tem alguns, mas ele é um deles. Ah, legal. A Silvia Andrieta de Oliveira está dizendo que fantástico, está adorando aqui a participação. E a gente está vendo algumas imagens aí que está dando vontade mesmo de viajar. Agora fala um pouquinho da parte cultural. Eu vi que você, em alguns vídeos, andei assistindo vídeos teus aí, visita palácios antigos, maravilhosos, museus, tudo isso. A história da humanidade passa por aí, né? Como é que é mostrar tudo isso para o pessoal? Para mim é um prazer enorme, porque eu ainda tenho o gosto de ver o pessoal enchendo os olhos, assim, e é muito bonito, independente de quantas vezes eu vá nesses lugares, o que eu faço, meu trabalho é um grande privilégio, eu tenho muita consciência disso, eu sou muito feliz no que eu faço e é incrível, assim, por exemplo, esse vídeo lá em Split, a gente visita praticamente o Palácio de Diocleciano. Diocleciano foi um imperador romano, ele foi construído lá no século IV, mais ou menos, e ele foi construído para ser a casa de verão, a casa de repouso dele depois que ele se aposentasse. E Diocleciano foi o primeiro imperador, é conhecido por ser o único imperador romano que se aposentou, porque geralmente eles morriam ou eram assassinados, né, porque era muito difícil ser imperador. E então ele construiu essa pequena casa de 30 mil metros, que ele achou que era o suficiente para ele mesmo, para ele passar a aposentadoria. E é isso que a gente visita hoje. Então eu acho muito incrível você ter tanta história, né? Para gente que gosta de contar histórias como jornalistas e para gente que ama a história, é natureza, é história viva, sabe? As paredes estão ali. Tem muita coisa que é ali do século IV, tem as esfinges que ele mandou trazer direto do Egito. É incrível, assim, é muito, muito apaixonante. Eu acho o máximo, né? Muito da Croácia foi território romano. A história da Croácia ela é extremamente complexa, né? Então, teve Império Romano, teve veneziano, teve austríaco, teve os Habsburgos, os otomanos que tiveram o tempo todo tentando conquistar. Então, assim, é muita, muita influência. Isso a gente vê na gastronomia, vê na arquitetura, vê na história. Então, é muito legal poder mostrar e com aquilo que a gente vai vendo, ter provas da história viva mesmo. Eu acho fascinante.
Essas últimas imagens que a gente está vendo já são de Zagreb, né? Isso, da capital, exatamente. A capital tem muito mais a influência áustria, né? Então a gente tem esses prédios, o amarelo, que era a cor do Habsburgo na época, então tanto o Teatro Nacional quanto esse pavilhão das artes que está aí atrás. Então, Zagreb é a maior, né? A maior cidade da Croácia, mas mesmo assim tem 1 milhão aproximadamente de habitantes. A Croácia inteira tem 4, né? Por volta de 4, certo. Então. A capital tem mais ou menos o que tem São Bernardo do Campo aqui. É muito pequeno. É legal. Não, mas olha, é um lugar fantástico. Eu estou vendo as imagens, já assisti, reassistindo de novo, estou babando aqui. O pessoal tem que conhecer, porque é muito fácil falar, vou conhecer Paris, vou conhecer Roma, vou conhecer Madrid. Lisboa, são capitais fantásticas, a Europa toda é fantástica. Mas conhecer esse outro lado, eu até mandei um convite, acho que ele não chegou a ver, para um amigo nosso, jornalista também, que é da Iugoslávia, a família veio da Iugoslávia, foi editor de política do Diário do Grande ABC durante muito tempo, um pouco mais velho que eu fui repórter dele no começo dos anos 80, legal. Que é o Aleksandar Jovanovic. Jovanovic. Vic, né? O nome já deu para perceber, né? Então, até mandei, mas depois eu vou mandar o vídeo dessa entrevista para ele assistir, porque ele mora aqui em Santo André e faz tempo que a gente não se fala, eu tenho certeza que ele vai adorar ver essas imagens aí. Agora, a gente só falou de uma parte da gastronomia, assim. Tem bons restaurantes, bares, como é que é isso? Num dos vídeos eu vi que você falou de um bairro específico que você diz que gosta muito, onde tem lá as cervejas, né? Quando a gente está falando de bebida também, você falou, tem outras bebidas que não só o vinho, os destilados são diferentes, né? Fala um pouquinho dessa parte mais gostosa da visita aí. Então, comer e beber bem na Croácia você vai com certeza, e eles bebem muito, então eles adoram não só os vinhos, mas também as cervejas. A gente tem essa onda de cerveja artesanal nos últimos anos também, então tem bastante opção. Eu comentei da Rua Tkalčićeva, que é a rua mais famosa, é a rua dos barzinhos ali e dos restaurantes no centro de Zagreb, e ali tem uma cervejaria que chama Mali Medo, que seria cervejaria ursinho, o que é bem estranho, mas enfim. E eles têm ali uma tábua de cerveja, então você tem, se eu não me engano, são 7 opções de cervejas deles mesmo, então você pode pedir, e nem é caro, e é aproximadamente uns 10 euros, e daí você vem, claro, não são copos cheios, mas você pode provar cada uma delas, e elas são bem gostosas. Então a gente tem, além disso, os destilados, eu até trouxe aqui, esse daqui para vocês verem, por exemplo. Que lindo. A gente tem a Rakia. Rakia é como se fosse a cachaça deles. Ela é um destilado geralmente muito forte, com aproximadamente 40% de álcool, e a tradicional ela é feita à base de ameixa. Mas, como eu estava falando, para eles é fácil transformar qualquer coisa em destilado. Então você tem de alfarroba, tem de pera, tem de uma certa erva. Esse daqui, por exemplo, está escrito Medica, é de mel. Então esse daqui é de mel. Então você ainda tem aquele ardidinho, ela é forte. Essa aqui tem 22%, por exemplo. E então ela ainda é uma bebida forte, é um destilado, mas ela é um pouquinho mais doce. Então tem realmente uma grande variedade de bebidas alcoólicas também para quem gosta. E sucos, os sucos também são bem gostosos por aqui, quando é época. Aqui é tudo muito sazonal. Sim. Aí você me falou até que eles são bastante festeiros, aí lembram muito os brasileiros, né, nesse tipo. Também amam o futebol, né? A gente acompanhou isso na Copa do Mundo de 2018, quando eles chegaram. Eu, sou sincero, torci para eles na final, como uma boa parte do povo brasileiro, né? E querendo. Eles comemoraram o segundo lugar. Isso aí eles são diferentes do brasileiro, porque o brasileiro não se conforma em ser vice. Mas eles comemoraram como se tivessem conquistado a Copa do Mundo, né? Sim. Só de chegar naquela final. Eles gostam muito de futebol, né? Muito, mas o croata ele gosta de todos os esportes. Aquilo que a gente viu, o fanatismo do futebol, eles realmente gostam muito de futebol. Ficou bem claro na Copa do Mundo, mas eles são apaixonados por todos os esportes. E isso é muito legal de ver. E assim, menino, menina, homem, mulher. Quando tem, eles são muito fortes também no tênis. Bom, eles são fortes no basquete, eles são fortes no handebol e no polo aquático. Quando tem campeonato de uma das maiores arenas que a gente tem em Zagreb, foi construída para o Mundial de Handebol.
E quando tem, esgota, não tem mais lugar para você assistir, assim, é incrível, eles gostam muito de todos os esportes, e todo mundo sabe o que está acontecendo. Eu lembro de ir na faculdade, e era menino, era menina, não é uma coisa assim, sabe, todo mundo assiste muito, assim. Em Zadar, que também fica ali na região da Dalmácia, é o lugar do primeiro e único órgão do mar do mundo, eles têm uma frase que Deus criou a terra e Zadar criou o basquete, porque há muitos anos atrás eles eram muito fortes no basquete, então eles são assim extremamente orgulhosos com relação ao esporte, é incrível, é bem, bem legal de acompanhar. E a Copa do Mundo foi o supra-sumo, assim, eles não estavam nem aí, eles ganharam. O trecho que a gente faz de aeroporto, que dá meia hora, eles precisaram de 6 horas, o carro aberto, tipo um carro alegórico que veio o pessoal do time, eles precisaram de 6 horas para fazer, porque tinha mais de 1 milhão de pessoas na rua, foi incrível. 25% da população do país. Tinha muita gente. É brincadeira. Marília, mas também, como diria o poeta, nem tudo são flores, a gente tem que falar da situação como está aí. A gente está convidando o pessoal para conhecer a Croácia, se não for agora, vai ser depois. Mas você estava me contando que no começo tinha ali uma média de 400, 500 casos por dia de contaminação, né? Depois houve a abertura geral, muitos brasileiros foram para aí também, muitos brasileiros foram para ficar um pouquinho, depois entrar na Itália, fazer outras coisas. Mas esse número, com a abertura, ele disparou, né? Hoje está, parece que 2.000 infecções por dia, alguma coisa assim, é por aí? Os números realmente aumentaram muito quando começou lá atrás, em março, abril, a Croácia teve as medidas mais rigorosas do mundo, considerando o número de casos, né? Então a gente ficou realmente assim, não teve o que eles chamam de lockdown, a gente podia sair, mas a gente teve o acesso a outras cidades e condados, que é o que eles dizem por aqui, fechado. Então você não tinha transporte público, você não tinha ônibus entre cidades, trens e coisa e tal. Então a gente ficou realmente todo mundo meio isolado. Além de estar tudo fechado, restaurante, lojas, supermercado tinha um tempo, né, menor de trabalho, enfim. Mas, e daí, a partir de junho, o país, que é a temporada de verão, né, a Croácia é um país que realmente vive do turismo, e naquele momento a decisão do governo foi de tentar, pelo menos um pouquinho, como os números estavam baixos, a Eslovênia, que é o país vizinho, tinha inclusive declarado o fim da pandemia, porque eles ficaram, né, com 0 novos casos durante um período, então estava muito melhor e eles decidiram abrir para tentar salvar economicamente o país. E naquele momento tudo bem, né, verão, as coisas estavam um pouco melhores, veio um pouquinho de turista, claro que não deu para fazer muita coisa, mas, e hoje, né, como desde o início eles vêm falando, a tal da segunda onda, né, aqui na Europa sempre se falou muito sobre essa segunda onda, e de fato ela chegou com o outono, e hoje a gente tem uma média de mais ou menos 2.000, 1.800 novos casos por dia, né? É claro que é muito diferente do Brasil, mas a gente está falando de um país de 4 milhões de pessoas. Então, os números são, para a gente, bem assustadores nesse sentido, mas a situação real hoje. Maravilha. Olha, Marília, eu ficaria aqui mais uns 2 dias conversando com você, porque o papo está muito gostoso. Você fala muito bem, mas a gente vai voltar a falar mais vezes. A gente vai mostrar mais disso aí. Infelizmente, hoje a gente tem meia hora só de programa de televisão. Daqui a pouco já vão puxar minha orelha, que eu estou estourando o horário. Mas muito obrigado. Parabéns pelo teu trabalho aí. E tendo novidades, manda para a gente, que a gente vai publicando, vai falando, vai ter outras entrevistas. E conta com a gente para divulgar esse teu trabalho aí. Combinado, Joaquim. Obrigada mesmo. De novo, foi uma honra. Eu agradeço muito. Muito obrigada. Legal, Marília. E até a próxima. Tchau, tchau. Faz um receptivo para você lá na Croácia. Conversou aqui, direto na Vox TV, com o povo da terra dela aqui, do ABC. Obrigado. Tchau.